Olá, como estão? Desde já agradeço ao convite que o professor Marcelo Pousão me enviou para participar no terceiro Meeting Internacional de Estética e Terapias Integrativas, segundo simpósio de Biomedicina e Farmácia Estética. Chamo-me Joaquim Coutinho, sou fisioterapeuta, sou de Portugal, de Coimbra, e é um prazer estar com vocês falando um pouco sobre uma das questões que neste momento está em voga em todo o mundo e que no Brasil tem tido particular atenção, sobretudo na parte da estética, que será o taping neuromuscular. O taping neuromuscular é algo que já existe há bastantes anos, mas que na área da estética começou há bem pouco tempo. Eu venho-vos falar um pouquinho disto, falar um pouco o que é que se passa em relação a este desenvolvimento deste método. Houve uma certa moda também em relação a eles, ver o que é que falamos em termos de evidência científica e, sobretudo, o que é que se passa também em termos de prática clínica. Este método surgiu nos finais dos anos 70, na Coreia e no Japão, mais ou menos, os dois simultaneamente. Quem fundou mais este método foi o Dr. Kenzo Kase, que desenvolveu um método para tratamento através de um tape ou um esparadrapo, baseado sobretudo na formação que ele tinha, que era da quiropraxia e da kinesiologia, em que, sobretudo, o objetivo desse esparadrapo era facilitar o movimento energético e ativar a parte muscular. E isto porque, para ele, era importante que os pacientes levassem alguma coisa para casa para perpetuar ou para ajudar a uma recuperação mais rápida. E então foi desenvolvendo este tape, por assim dizer, o esparadrapo elástico, que melhorava a função muscular, mas tinha uma principal função que era também não restringir movimentos. Este tape, o que ele fazia e o que se observou mais tarde, é que ativava também o processo ou facilitava os processos de recuperação corporal. Ou seja, encontrou-se mais tarde que realmente ele tinha mais aplicações do que propriamente o Dr. Kenzo Kase nos dizia. Então, este método começou a ser desenvolvido em várias áreas e começou a ser desenvolvido na Europa com vários nomes. Aí no Brasil também, neste momento, tem vários nomes, já tem várias formas de aplicação. Tem muita gente que saiu fazendo coisas diferentes, que saiu copiando, que saiu fazendo outra, ou desenvolvendo outras áreas. E aqui, muitas das vezes, quando falamos deste método, é conhecido por kinesiotaping, porque foi o método original, porque o primeiro tape, ou o primeiro esparadrapo, a marca chamava-se Kinesio. E então tape, então kinesiotape ou kinesiotaping era o nome do esparadrapo original. Depois, mais tarde, houve várias cisões dentro da Kinesiotaping Association e dessas várias cisões surgiram grupos de interesse, alguns mais organizados, outros unipessoais, como agora há muita gente dando curso e colocando nomes diferentes a várias coisas, mas sobretudo aqui nós em Portugal chamamos de bandas neuromusculares e eu faço parte de uma associação, que é a Associação Portuguesa de Bandas Neuromusculares, e o nosso objetivo também seria promover as boas práticas clínicas. Na Inglaterra chama-se Medical Taping Concept, taping neuromuscular na Holanda, neuromuscular taping também é o outro nome que eles têm, vendaje neuromuscular em Espanha, ou seja, o tape apresenta vários nomes e várias formas que possam ser estudadas ou podemos encontrá-las na literatura. Então, temos que falar, quando falamos sobre isto, temos que falar que existem uma variedade muito grande de tapes. Neste momento, aqui na Europa, existem mais de cerca de 70 marcas diferentes de tape. Umas se calhar melhores, outras talvez piores. O melhor e o pior depende de vários critérios, nomeadamente muitos dos critérios têm a ver com a nossa prática clínica, que a capacidade de aderência do próprio tape, que o tape pode aderir mais tempo, pode aderir menos tempo. Também não nos interessa que ele fique muitas vezes muito tempo lá a aderir.
e também quanto mais tempo estiver a cola grudada na pele, mais fácil também poderá ser de provocar algumas alergias, mas também tem a ver, muitas das vezes, também com a forma como eles foram produzidos. Nós temos dois países, basicamente, neste momento são três países no mundo que produzem este material, que é a China, a Coreia e o Japão, e que são características às vezes um pouquinho diferentes, também de extensibilidade e da própria aderência do tape. Por isso, o normal das características deste material seria um esparadrapo que é composto quase exclusivamente por um algodão e uma elastina que lhe dá a sua consistência elástica, uma consistência de elasticidade cerca de um 40% igual à elasticidade da pele. E esse peito de algodão tem uma cola hipoalergénica ou hipoalérgica que, em princípio, irá não desenvolver alergia e tem um padrão de ondulação, e esse padrão de ondulação é ele que muitas das vezes nos proporciona ou nos facilita também a troca gasosa e a troca de fluidos com o meio exterior. Depois, em princípio, o peso e a grossura são comparáveis ao peso e a grossura da camada superficial da pele, ou seja, é como se nós colocássemos um esparadrapo, como se fosse uma segunda pele que nós temos lá. E deve estar o papel que está junto à cola, está com uma aderência e tem uma elasticidade, ou está com um pré-estiramento de cerca de 10%, ou seja, quando nós vamos medir, sabemos que o tape vai ficar ligeiramente mais curto. Existem várias larguras, várias cores. Muitas das vezes, agora neste momento, tem havido marcas que fazem combinações de cores. As cores, se pensarmos um pouco porque é que elas surgiram, as cores surgiram porque isto veio do Oriente. E no Oriente existe uma parte que dá muito valor, que é a cromoterapia, que é a terapia através da cor. Nós, dentro de uma área mais ligada à saúde, não ligamos muito às cores, ou seja, o falarmos de cores com uma finalidade terapêutica não fará muito sentido, porque não existe evidência científica que nos leve a isso. Claro que cada um poderá fazer a escolha que quiser em função da cromoterapia ou em função do padrão que mais a pessoa se identifica naquele momento ou que mais quererá usar. Por isso, as cores têm algum significado. Um cuidado que nós temos que ter com as cores é que muitas das vezes o problema das cores, quanto mais cor elas tenham ou diferentes cores, podem produzir mais alergia, porque as cores são produzidos por alguns pigmentos à base de chumbo e esses pigmentos é que propriamente eles poderão produzir algumas reações alérgicas. E então pode não ser agradável, sobretudo se for numa pele mais sensível ou num pós-operatório, poderá vir a ter alguns problemas. Este tape, como permite a troca gasosa, como permite também a troca de fluidos, nomeadamente a sudação do meio mais superficial da pele para fora do tape, é também um tape resistente à água e normalmente tem umas aplicações que poderão durar entre 3 e 4 dias. Tem pacientes que até mantêm os tapes uma semana. Então, quando pensamos nisto, temos algo e temos que existe uma interação muito grande entre tudo o que é a moda, porque neste momento existe, está muito padronizada e vocês conhecem possivelmente, e todo mundo conhece, basta abrirmos o nosso celular, basta abrirmos o nosso computador e vemos que existe no Facebook, no Instagram, todo mundo está falando de tape, todo mundo está falando com nomes diferentes de tape. Eu não vou estar a citar nomes de pessoas, porque não é esse o meu objetivo, nem será essa a função deste meeting internacional, mas vocês veem que tem muita gente falando de muita coisa, assim como se formos procurar no YouTube, cada vez mais encontramos isto. Existe uma prática clínica que, sem dúvida, e tem gente já postando no seu Instagram, no seu Facebook, alguma coisa de antes e após a aplicação. Existe também evidência científica. Tudo junto é que nós temos que perceber o que é que estamos aqui fazendo. Então, realmente, existe uma moda e essa moda
teve alguma visibilidade, sobretudo quando começamos com os Jogos Olímpicos, porque o que deu mais visibilidade ao tape e ao taping neuromuscular foi, sobretudo, os Jogos Olímpicos, tanto de Seul como de Londres, e, claro, não podemos esquecer os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, onde foi amplamente utilizado e onde houve muitos milhares de rolos que foram gastos ou que foram utilizados bem ou mal, isso não nos compete a nós neste momento também estar a conversar sobre isso, mas que deu grande visibilidade à aplicação dos tapes, sejam a nível muscular, sejam a nível de articular, sejam conforme for, para diminuir tensão, a aplicação que eles tenham tido. E tivemos muitas aplicações e variadas na área desportiva do esporte. Temos no voleibol, na corrida, no balé, temos também Serena Williams aqui com uns tapes nos joelhos, ou seja, existe mesmo muita visibilidade e cada vez mais se vêem esses tapes que sejam aqui nos ombros, nos gastrocnémios, há muita visibilidade em relação a eles. Então, o que aconteceu foi que muitas das vezes surgiu e cada vez mais está surgindo uma moda, e essa moda chegou também à estética. A moda da estética surgiu para todo mundo, temos cores bonitas e temos cores interessantes, fica bem e talvez combine com a minha cor dos olhos, ou talvez combine hoje com os meus adereços, não sei como é que muitas vezes poderão acontecer, e o que aconteceu foi que houve um boom muito grande na estética, seja para o pós-cirúrgico, seja noutras áreas da área da estética. Isto aí porquê? Porque há uma grande visibilidade, todo mundo vai sair fazendo, se o outro faz, eu também tenho que fazer, seja Facebook, Instagram, temos muita gente sem formação que está dando formação, temos muita coisa que gente que foi fazer uma formação que se calhar até nem era de grande qualidade, já saiu fazendo, já saiu ensinando, e o que é que acontece é que temos muitos alunos copiando, temos muita gente fazendo, e muitas das vezes nem sequer estão refletindo, porque existe um sem número de más aplicações técnicas, como estas três que aqui estão na vossa imagem, porque não respeitam nenhum dos princípios fisiológicos, nem seja em relação ao músculo, porque não estão em relação a uma orientação muscular, nem estão numa orientação que possa ser da parte linfática, nem estão em orientação nenhuma. Pronto, ficam bonitos, talvez escondiam com a cor das unhas dos pés ou com as unhas das mãos, não sei, mas tem muita gente fazendo coisas assim e tem muita gente postando, porque os outros também postam, então também eu vou colocar, porque parece que fica bem e convém eu dizer que também estou fazendo. E muitas das vezes, se perguntarmos até porque é que estão fazendo, e muitas das vezes eles nem sabem responder. Muitas destas fotos que às vezes eu tenho, até são fotos de curso, até são fotos de professores que eu não vejo qualquer sentido, muitas das vezes, porque é que eles estão fazendo estas coisas. No entanto, quando nós colocamos algo na internet, a responsabilidade é nossa e devemos ter que assumir esse tipo de situações. Para mim não me farão sentido, à luz de algumas delas, à luz dos conhecimentos que nós temos de anatomia e fisiologia. No entanto, a perceber que a moda chega ao exagero e todo mundo tem que fazer porque é rentável, porque eu não vou perder clientes e então tenho que ter algum cuidado. No entanto, o cuidado passa pela boa formação sempre. Existem coisas que são completamente absurdas, que nós não conseguimos perceber o que é que está acontecendo, não consigo perceber se estes tapes são para drenar o quê e para onde, porque não vejo quais são os objetivos em termos de gânglios. Aqui, tapes que são colocados, não sabemos como, e quais serão os objetivos terapêuticos de alguns destes tapes. Por isso, quando pensamos nestas coisas, temos que pensar que talvez passemos não só por ter uma moda, mas também temos que ver o que é que existe em termos de evidência científica. E na evidência científica, eu deixo-vos aqui só alguma parte que temos que refletir um pouquinho sobre ela, que
o que é evidence-based? Evidence-based é um bocadinho a medicina baseada na evidência, ou seja, nós devemos fazer alguma coisa através de guidelines e que realmente se sigam alguma evidência de efetividade e de benefício, mas também tenham por base alguns princípios, nomeadamente os princípios fisiológicos. E existem, é claro, de robustez e agregação, o nível de evidência científica, desde as meta-análises e ensaios clínicos, mas também isto aqui serão o topo da hierarquização, mas também temos os estudos de caso, séries de casos, estudos de caso controle, coorte, que por si já nos dão algumas referências. E isto também, Oxford Center of Evidence-Based Medicine, a classificação deles, também existe alguma coisa que também, por vezes, muitas vezes nós começamos os nossos estudos através da opinião de peritos. E da opinião de peritos não é só dizer eu acho que, não é eu acho que, porque funciona deste jeito por causa dos fundamentos e quais são os fundamentos que as pessoas consideram que existem. Claro que as meta-análises são aquelas RCTs, são aquilo que todos nós ambicionamos ter em relação aos estudos quando falamos em qualquer técnica, nomeadamente neste caso em relação ao tape neuromuscular. Claro que nos estudos, e por isso é que vocês vão encontrar muitos estudos destes aqui, que serão estudos de séries de casos, de coorte, alguns estudos de caso controle, alguns estudos que vocês vão encontrar, sem dúvida, de muito mais baixa nível, mas que por vezes acontecem porque existem muitas limitações. As limitações muitas vezes poderá ser o dinheiro para fazer um estudo, poderá ser o número de pacientes ou de clientes para fazer o estudo. Temos muitas vezes estes estudos não contemplam a individualidade do paciente, porque é difícil termos pacientes com os mesmos graus de lesões ou os mesmos graus de alterações morfológicas que nos permitam fazer realmente um estudo. Normalmente os estudos estão muito patrocinados muitas vezes por alguma indústria, por isso existe uma dimensão de autonomia e da decisão. E claro, o dinheiro é sempre uma parte muito importante. E normalmente os estudos, mesmo que sejam os RCTs, os estudos randomizados e controlados, muitas das vezes o generalizar ao partir do específico para generalizar para toda a população pode ser muito complicado. Isto começamos logo em relação ao género, em relação ao fenótipo, em relação a várias situações que já nos alteram a generalização do resultado do estudo. E, normalmente, existem também muitos conflitos, muitos interesses que podem inviabilizar ou podem colocar alguns vieses nos estudos. Então, se pensarmos em publicações científicas sobre taping em geral, não estou a falar sobre taping em estética, porque não existem tantas assim, nós vamos pensar que existem, e vamos ver, existem neste momento, nos últimos 2, 3 anos, mais de 2.000 publicações em estudos. Claro que estes estudos são, alguns deles científicos, outros mais pseudocientíficos, alguns com muito pouca validade. No entanto, ficamos a saber que existe muita gente pensando sobre o assunto, existe muita gente refletindo, e a reflexão e o pensar sobre os assuntos pode levar a que as coisas possam ser um pouquinho melhores. Então, existem alguns estudos sobre dor, função muscular, linfedema, sobretudo linfedema secundário pós-cirúrgico, pós-oncológico, e nós temos só um estudo sobre equimose. Existem estudos RCTs, existem também 6 meta-análises. No entanto, vamos a falar sobre alguns estudos é que pensamos que já existem revisões sistemáticas. Já em 2013 se falava se o kinesiotaping era realmente eficaz ou se era uma moda, o que é que se passava com ele, porque realmente houve uma generalização em relação a isso. Existem estudos falando sobre o linfedema, existem estudos sobre
algumas técnicas e assim nós não podemos generalizar muitas vezes uma técnica quando, por exemplo, se eu testo para a tibiotársida, para o linfedema da tibiotársida, eu partir do linfedema da tibiotársida para presumir que vou drenar um linfedema do joelho do mesmo jeito, não pode ser feito da mesma forma, porque nós sabemos que a técnica que é aplicada, os princípios que vão ser aplicados vão ser bastante diferentes. Depois, muitos dos estudos que nós vamos vendo, e vocês vão ver, é que muitos estudos são feitos com indivíduos saudáveis, e sempre que os estudos são feitos com gente saudável e gente jovem, e queremos melhorar algo nessa gente jovem, nessa gente saudável, estes estudos dão como negativos, ou dizem que o kinesiotaping ou que o tape não funciona. Porque é difícil avaliar as pequenas variações que o tape nos pode fazer em alguém que realmente está saudável. Realmente nós conseguimos ver estudos que comprovam a eficácia do tape quando existe uma patologia real e quando o estudo é feito em pessoas com patologia e aí, quando é bem aplicado, seguindo alguns princípios e orientações fisiológicas, nós conseguimos perceber que realmente obtemos alguns resultados. Por isso, quando lemos um estudo, temos que ter em atenção a capacidade ou a forma como o estudo foi construído. Então, existe muita coisa sobre a parte, sobretudo, linfática, e na parte linfática, sobretudo na parte, quando nós estamos falando nessa parte, é na parte de oncologia. Mais uma vez, linpedemas. Existe um estudo muito interessante sobre o controle do lipedema de 2016, e então, quando pensamos nesta parte, é assim, o que é que nós vamos fazer? Vamos para a parte clínica, desistimos do tape, o que é que estamos fazendo? É assim, eu acho que vale a pena a gente pensar na parte clínica, e a parte clínica dos estudos é uma parte sempre muito, muito interessante, porque é colocar em prática não só os princípios que nós estamos falando, mas também pensar na anatomia e fisiologia. E então, o que é que já se falava e discutia em 2009, não é? Já vai há alguns anos. Era sobretudo a eficácia da aplicação depende de numerosos fatores. E quando pensamos em numerosos fatores, é que é assim, depende da formação do profissional. O profissional tem que saber o que é que está fazendo, saber se realmente vale a pena aplicar aquela técnica daquele jeito e também se ter bons conhecimentos de anatomia, de fisiologia, ter feito uma boa formação em relação ao tape e não ficar pensando que só porque fica bonito, porque tem muitas cores, porque é muito variado, e ter muitas cores é um espetáculo muito bonito, mas mais importante que o espetáculo é o conhecimento. Depois, ter a formação na aplicação, e quando pensamos na formação, é perceber quem é que realmente nos está dando formação, onde é que a pessoa foi a fonte dela, como é que está, ou o que é que nos está ensinando e se realmente vale a pena aprender essas coisas. E também, claro, a qualidade dos tapes, porque se utilizamos material de má qualidade, não vamos obter bons resultados. Dentro das ações dos tapes, nós temos algumas ações que já estão há alguns anos estudadas, nomeadamente ações que têm a ver com a neuromecânica do tape, ou seja, têm a ver com a própria propriedades elásticas do tape e como elas interagem com o nosso corpo, com o nosso organismo, para nos modular ou para nos facilitar algumas estruturas. Então, vamos ter ações neuroreflexas, ações analgésicas, circulatórias, isto pensarmos que mesmo nós, quando num pós-operatório aplicar um tape, pode-me ajudar a diminuir a dor do pós-operatório, pode-me facilitar a drenagem daquela região, pode-me facilitar a diminuição ou diminuir o risco de formação de seroma, vai-me diminuir também o edema local e esse tipo de situações foi juntamente favorecendo uma melhor vascularização juntamente com promovendo uma melhor recuperação dos tecidos. E isto pensando que realmente, quando nós estamos a pensar no tape, nós temos que ver que o tape é aplicado a nível da pele e, ao ser aplicado a nível da pele, nós estamos falando de um dermátomo. Esse dermátomo tem a informação chega à medula, mas vai concorrer com a informação que vem dos músculos, que vem da parte das articulações,
que vem das vísceras e que vem também da informação que vem do sistema venoso e arterial. Então temos toda a informação chegando aqui, toda ela vai concorrer para esse tipo de estímulo. Esse estímulo vai levar a que haja um processo cognitivo, seja pela parte da pele, do músculo, e vai levar depois a que haja uma resposta. E temos que pensar que o aplicar em cima da pele, não estamos só influenciando a pele, estamos influenciando a pele, mas também estamos a influenciar todas as estruturas que compartilham a mesma inervação a nível do cordão do posterior da medula. E isso leva a que uma estimulação cutânea possa acarretar um estímulo também muscular, ou um estímulo, ou uma diminuição de uma dor articular, ou um pós-operatório, ou uma alteração a nível da parte vascular. Por isso, quando pensamos isto nos objetivos do taping na dermatofuncional ou na estética, o que é que nós temos aqui que pensar em relação a esses objetivos? Os objetivos, sobretudo, serão melhorar a circulação linfática, ou seja, normalizar edemas, diminuir processos inflamatórios, melhorar a sensibilidade, porque estamos a fazer uma estimulação cutânea, normalizar forças musculares, ou seja, podemos utilizar para melhorar uma condição de um pós-operatório em termos de diminuição de uma força muscular, melhorar a função respiratória, diminuir as equimoses do próprio ato cirúrgico ou da própria intervenção, porque temos muitas intervenções na área da estética que são bastante agressivas e que podem levar a equimose, diminuir e aí a formação de aderência da fibrose, promovendo o deslizamento dos diversos estruturas teciduais e, sem dúvida, favorecer a circulação em relação a estas coisas todas. Por isso, a utilização do taping dermatofuncional é bastante vasta, ou na parte da estética, é muito vasta e tem que ser muito criteriosa. Se for bem utilizado, vamos obter, sem dúvida, muito bons resultados. Por isso, pode ser também utilizado após a aplicação de procedimentos terapêuticos, alguns deles, não só estamos a falar na parte da cirurgia, mas alguns procedimentos terapêuticos que nos provocam algumas equimoses, que provocam alguns edemas ou hematomas e poderemos utilizar o tape para favorecer algumas dessas situações. Pode ser, seja quais delas e quais intervenções forem feitas, nomeadamente até pós-cirúrgicas, aplicações para diminuir alguns edemas linfáticos, alguma estase que possa ocorrer. Ter o cuidado que se tivermos uma ascite, um problema da parte hepática, aí temos de ter o cuidado, porque se nós favorecemos muita drenagem, podemos ter alguma alteração a nível da veia porta e pode produzir algumas alterações a nível do fígado, bem como se tivermos alterações a nível cardíaco e renal, a aplicação do tape pode, quando temos linfedemas, pode favorecer um agravamento da sintomatologia. Por isso temos que saber muito bem o que é que estamos fazendo e como é que vamos aplicar. E claro, os pós-cirúrgicos cada vez mais são muito interessantes. Eu aqui tirei um pouquinho as imagens porque legalmente eu não as poderia mostrar, porque são imagens dos meus pacientes que em Portugal nós temos alguma dificuldade em muitas vezes colocar algumas imagens nossas aqui. No entanto, o que acontece muitas das vezes é que eu tenho visto imagens colocadas de pós-cirúrgicos no Facebook e no Instagram que estão cobrindo as pessoas de tape. Assim, temos que também ter algum discernimento, temos que ter algum cuidado, porque todas as técnicas têm que ser bem utilizadas. E tem gente que faz uma múmia quando está aplicando o tape e penso que não será esse o objetivo. E não era esse o objetivo do tape, nem é esse o objetivo que foi dado quando nós aplicamos o tape. Por isso, o cuidado dessas coisas, e quando nós postamos, por exemplo, nós em Portugal é proibido neste momento, e há muito tempo é proibido, o aplicarmos tapes antes e depois, porque eticamente não é aconselhável, eticamente é reprovável, porque os nossos conselhos de ética e do Ministério da Saúde impedem que isso aconteça, porque para colocarmos uma coisa daquelas teríamos que colocar
várias questões que iríamos colocar quantas vezes é que foi feito, tínhamos que colocar um resumo da história do paciente, tínhamos que colocar quanto é que foi o tratamento, quando é que foi espaçado, ou seja, tínhamos que colocar todos os dados em relação a isso, e nomeadamente os dados monetários, que era para não levar as pessoas em erro e pensar que, se calhar, ou talvez, que um custo inferior nós obtínhamos os mesmos resultados. Claro, também o tape, a aplicação em equimose, e estas são das primeiras imagens que nós fizemos em equimose, que são lindas, e que nós conseguimos perceber realmente que o tape funciona nas equimoses, e uma equimose com a aplicação do tape ao fim de 3 dias, vemos a absorção não da equimose, ou não era, normalmente ela faz da periferia para o centro, e aqui o que fez foi a absorção do centro. Esta imagem, estas estão as duas trocadas. E temos aqui mais uma imagem de um jovem que caiu de bumbum no chão, e essa imagem fez, após 12 horas da queda, tinha esta equimose, e após uma semana tinha só este resultado aqui lindo, e após 2 semanas estava fantástico. Por aqui o que aconteceu, se vocês repararem, esta parte do tape só chegou até este ponto, e a equimose desceu abaixo do ponto, por isso nós temos que ter algum cuidado na aplicação dos tapes. Estamos a falar que estas coisas já são de há muitos anos atrás, estas imagens já têm mais de 15 anos, ou seja, já estamos trabalhando nestas áreas há muitos anos, né? E isso é a parte que nos motiva, porque eu já estou trabalhando com tape desde muitos aninhos atrás, e desde 98, e isso faz com que haja uma noção muito diferente quando nós estamos aplicando os tapes. Claro, os pós-operatórios, e os pós-operatórios temos muitas das vezes aplicar algum tape, mas também não temos que cobrir o paciente de tapes, e ter o cuidado quando estamos a aplicar quais são os objetivos terapêuticos, porque por vezes eu vejo imagens que o único objetivo terapêutico possivelmente é cobrir aquela múmia toda de tape e ver o que é que acontece. Será que acontece alguma coisa? Será que aconteceu? Porquê? E isto às vezes é necessário. E claro, perceber a parte da anatomia e da fisiologia, saber para onde é que estamos a drenar. As cicatrizes, temos também técnicas para as cicatrizes, umas têm tensão, outras têm menos tensão. Perceber que as técnicas que nós aplicamos para as cicatrizes, como é que elas são feitas. E a fibrose, se a fibrose já está instalada, se a fibrose ainda não está instalada, se estamos a promover a diminuição daquela equimose por causa da fibrose, há muitas técnicas, há muita forma de aplicar, e isso é a parte bonita de tratar pessoas. O tape é um complemento ao nosso tratamento, não é um tratamento somente, mas é um complemento a um tratamento que pode também outros tratamentos ser executados por cima, mas sobretudo tem que existir um bom pensamento e uma boa avaliação da situação. Temos aplicações musculares, e não podemos esquecer que, se nós queremos fazer algo, também temos que promover a ativação dos músculos ou diminuição do tónus de outros músculos, para conseguirmos obter melhores resultados, porque não é só o aplicar o tape e esperar que Nossa Senhora do tape funcione, mas também temos que ter um raciocínio clínico para perceber realmente que não é só para drenar, não é só para hematomas, mas também os músculos às vezes têm que ser trabalhados. Então, o caminho que a gente pode ter em relação aos tapes é assim, não pensar na moda, pensar que realmente possa funcionar, e então temos que desenvolver mais estudos, sem dúvida nenhuma. E existe em Portugal, este ano já sido os primeiros mestres em fisioterapia dermatofuncional, e creio que passará pela parte de colocarmos mais ciência, também juntamente com a prática, porque a pessoa tem que fazer uma tese, e na tese tem que fazer algum estudo, e tem que fazer estudos com qualidade. E por isso, cada vez mais estudos com qualidade, estudos de caso piloto. É importante ter, se os instrumentos de medidas estão bem aplicados, ter um bom senso na aplicação dos tapes. Temos coisas que não fazem sentido nenhum, que não fazem sentido serem aplicados,
mas para que é que esta gente aplica? Ainda digo mais, como é que esta gente tem coragem de publicar coisas? É muito complicado. E, sobretudo, pensar na formação séria. A formação, quando eu digo séria, é realmente perceber anatomia, fisiologia, porque é que nós estamos utilizando e porque é que é deste jeito e não será de outro. Isso exige alguma reflexão. Como tal, deixo-vos estes apontamentos. Agradeço mais uma vez ao convite que me foi desenvolvido pela organização e agradeço a vossa atenção para estarem ao vosso dispor. Falta aqui o meu e-mail, é joaquimdaniel.coutinho@gmail.com. Repito então, joaquimdaniel.coutinho@gmail.com. Deixo-vos aqui uma imagem da minha cidade, que é a cidade de Coimbra, Coimbra à noite. Aqui fica a torre da Universidade de Coimbra, que a Universidade de Coimbra é uma das 3 universidades mais antigas da Europa, ou melhor ainda do mundo, porque as universidades surgiram na Europa, e então é Coimbra, Pádua em Itália e Salamanca em Espanha. São as 3 universidades mais antigas do mundo. E vale a pena visitar, é uma cidade pequena e que bastante pacata, mas com uma grande intensidade e vida, sobretudo de estudantes. Agradeço-vos mais uma vez a vossa atenção. Se estarei ao vosso dispor para qualquer esclarecimento, está bem? Então, continuação de um bom congresso e tudo de bom para vocês.